12 dias, seu Osvaldo. 12. Eles passam direto pela sombra para chegar naquela terra. Raimundo pegou o caderno do menino e virou para a luz. Estão caçando lama, rapaz. Então por que só na hora que o sol nasce? Da linha da cerca, Norberto Vasconcelos riu tanto que teve de se segurar no arame. Bezerra, seu gado tá cavando sua cova e ainda cobrando por hora. Eles sabem que tem alguma coisa ali embaixo. O que eles sabem, Norberto gritou de volta, é que você já era. Tiago Amaral, 16 anos, não disse nada, só anotou a data e continuou contando. Dia 10, dia 20, dia 44. Na manhã em que escreveu 44, ele saiu correndo antes do amanhecer e parou de repente na beira daquele canto ressecado. O que estava subindo daquele buraco? O verão caiu sobre o Triângulo Mineiro como uma sentença lida por um juiz. A temperatura passou dos 38 graus e se recusou a baixar, dia após dia, até o vale inteiro assumir a cor de osso velho. Os açudes que guardavam água desde antes de qualquer um se lembrar, recuaram em anéis de lama negra e rachada. Fazendeiros que nunca haviam pago um caminhão-pipa na vida, começaram a comprar água engarrafada em tanque ou a reduzir rebanhos que levaram 30 anos para formar. Não havia chuva prevista, e na última semana de junho, as pessoas já tinham parado até de olhar a previsão. Na fazenda Bezerra, 96 alqueires de pasto queimado no fim do vale, Osvaldo Bezerra checava o medidor do poço toda manhã antes de fazer qualquer outra coisa. Todo dia, o número estava um pouco mais baixo que no anterior. Ele já tinha refeito as contas na cabeça tantas vezes que elas passaram a segui-lo até no sono. O que ele possuía era fácil de contar. 22 búfalos d'água, um galpão velho com um vergamento no telhado que deixava entrar uma lâmina de luz ao amanhecer por uma fresta que ele sempre pretendia consertar. 2 pastos pequenos, divididos por uma cerca que ele já tinha remendado mais vezes do que conseguia lembrar, e um empréstimo vencendo no fim do outono que pairava sobre o lugar inteiro como uma respiração presa. Tinha comprado os búfalos 3 anos antes, de uma operação leiteira que fechara as portas. E os comprara por razões que faziam sentido para ele, mesmo que não fizessem sentido para quase mais ninguém. Búfalo d'água come forragem grosseira, que gado de corte torce o nariz. Mantém peso em pasto ruim. Aguenta calor e adversidade de um jeito que derrubaria um rebanho leiteiro de raça fina. Era, na cabeça dele, o animal que um homem escolhe quando a terra é dura e o dinheiro é curto. E as duas coisas eram verdade na fazenda Bezerra desde o dia em que ele assinou o contrato. Osvaldo tinha sido técnico veterinário por 14 anos antes de ser dono de um palmo de terra sequer. E o hábito de observar os animais de perto, de confiar no comportamento mais do que na suposição, nunca o abandonou. A esposa morrera 5 invernos atrás, tempo suficiente para que a dor deixasse de ser ferida e virasse um fato simples do balanço. Um par de mãos a menos, uma renda onde antes havia 2. Tinham comprado aquele lugar juntos numa terça-feira de outubro, com uma pasta de laudos de solo entre os dois no banco do caminhão. E toda vez que alguém sugeria que ele vendesse tudo e voltasse a trabalhar em clínica, era nessa tarde que ele pensava. Não dizia isso em voz alta, não era homem de falar muito sobre nada. Observava, trabalhava e guardava as preocupações atrás dos dentes. Naquele verão ele teve ajuda, o que era novidade. Um menino chamado Tiago Amaral tinha vindo da cidade passar a temporada com o avô, no fim da estrada do município. E na segunda semana de junho, subira à entrada da fazenda Bezerra, perguntando se havia trabalho. Osvaldo pagava um salário pequeno, tirado de uma lata de café, e dava a ele os serviços que comiam mais horas: raspar coxo, arrastar feno, andar a linha da cerca, contar o rebanho de manhã e à tarde e relatar. O menino fazia o trabalho sem reclamar, e fazia mais uma coisa além disso. Carregava um caderno de espiral no bolso de trás e escrevia coisas nele. Contagem de cabeças, o horário em que fez a contagem, a temperatura do termômetro pregado no galpão, quais animais ficavam parados no coxo e quais não. Numerava as páginas, uma por dia, e escrevia em letra miúda e cuidadosa. Quando Osvaldo perguntou uma vez para que servia tudo aquilo,
O menino respondeu: Gosto de saber se as coisas estão realmente mudando ou se só parece que estão mudando. A maioria dos homens adultos daquele vale teria chamado isso de criança brincando de alguma coisa. Osvaldo, que passara 14 anos anotando temperaturas, pesos e quantidades de ração nos fundos de uma clínica, não chamou. 11.700 alqueires ao norte da cerca da Fazenda Bezerra pertenciam a Norberto Vasconcelos, que criava perto de 3.120 cabeças de gado de corte por ali e as abastecia com um sistema de irrigação que custara mais do que tudo o que Osvaldo possuía junto. Norberto dirigia uma caminhonete recém-saída da concessionária. Ocupava assento no conselho da Associação de Pecuaristas. A família trabalhava aquela terra havia 3 gerações, e ele carregava esse fato como alguns homens carregam uma medalha. Os dois se cruzaram na loja de ração na última terça-feira de junho. Osvaldo estava no balcão comprando um único saquinho pequeno de suplemento mineral quando Norberto entrou atrás dele com 2 vizinhos. Olhou para Osvaldo, depois olhou para o saco. Búfalo d'água é bicho de pântano, não de Minas. Os homens ao lado riram. Depois Norberto olhou por cima do ombro dele, para onde Tiago esperava junto à porta com um segundo saco apoiado no quadril. A gente sabe que um homem está no fim da linha quando a mão de obra mais barata que ele arruma é um menino de férias de escola. Osvaldo contou as notas, pegou o troco e levou o saco até o caminhão sem responder. Aprendera fazia tempo que Norberto Vasconcelos se alimentava de respostas e definhava sem elas. Tiago também não disse nada. Subiu no banco do passageiro e olhou para frente. E os dois fizeram os 14 quilômetros de volta para casa em silêncio. Mas naquela noite, depois do jantar, o menino sentou na escada do galpão com o caderno aberto no joelho e, embaixo da contagem do dia e da temperatura do dia, escreveu o que o homem tinha dito, e a data, e mais nada. 5 dias depois da loja de ração, Tiago voltou da pastagem baixa com a contagem da tarde 3 a menos. Relatou do jeito que relatava tudo, parado na porta do galpão com o caderno aberto e o polegar segurando a página. 19 no coxo, 3 lá no fim, onde a cerca faz a curva. O chão tá rachado em placas ali. Jasmim, malva e rio, cavando a terra. Osvaldo não foi olhar. Búfalo d'água caça lama do jeito que outros animais caçam sombra. E num tempo como aquele, iam trabalhar em qualquer lugar baixo que prometesse ser um grau mais fresco que o resto do mundo. Anota se você quiser. Traz a mangueira pro segundo coxo antes de escurecer. O menino voltou para dentro e marcou a página. Dia 1. Na tarde seguinte, a contagem estava 3 a menos de novo. Os mesmos 3, no mesmo canto. No 4º dia, Tiago já não relatava como falta, e sim como fato. Lia da página sem levantar os olhos. Jasmim, malva e rio, lá embaixo no canto, trabalhando a terra. Tinha começado a anotar o horário ao lado, a temperatura e por quanto tempo ficavam. Também tinha começado a desenhar um quadradinho na margem e marcar um X dentro dele sempre no mesmo lugar, que era o jeito dele de dizer que não estavam se espalhando pelo canto. Estavam voltando para um pedaço específico dele. No 6º dia, mais animais do rebanho começaram a descer para lá. 2, depois 5, depois a maioria parada em volta dos 3 que faziam o trabalho. Os 3 raspavam a crosta com os cascos da frente, empurravam a terra solta com os chifres e depois se deitavam sobre o solo mais fresco por baixo, ficando ali ruminando, olhando para o nada por horas. Numa noite, Tiago se ajoelhou e cavou o local com as mãos. 20 centímetros abaixo, talvez 25, a terra parava de ser pó e ficava escura. Estava fria contra as palmas dele de um jeito que nenhum outro pedaço daquela fazenda estava. Encheu o chapéu com um punhado dobrado dela e levou para o galpão, deixando sobre o banco sob a luz. Quando Osvaldo entrou, o topo já tinha ficado claro e seco, enquanto o fundo ainda estava úmido. Isso tirou Osvaldo do galpão. Levou o menino de volta na última luz do dia e ficou de pé sobre o trecho revirado, mãos na cintura. Tinha observado animais para viver por 14 anos. Sabia o que estava vendo e também sabia o que queria estar vendo. E tinha juízo suficiente para desconfiar da segunda coisa. Terra úmida num lugar baixo não é novidade, Tiago. Água escorre morro abaixo.
A umidade que sobrou nesse pasto se junta no fundo de uma depressão. Isso é drenagem, não é milagre. Tiago não discutiu. Virou uma página para trás e estendeu o caderno. Olha os horários, seu Osvaldo. Todos eram de manhã cedo. Todo o registro, nos 12 dias inteiros, colocava os 3 animais naquele canto nas primeiras horas depois do amanhecer, quando o pasto ainda guardava o frescor da noite. Se eles estivessem atrás de alívio para o calor, iam à tarde, quando o calor vale a pena fugir. Depois apontou para o pé de jatobá solitário junto à cerca, a 45 metros dali, jogando uma sombra larga e escura sobre um capim tão baixo e plano quanto o resto. Eles passam por ela todo santo dia, passam pela sombra para chegar na terra. Osvaldo ficou parado ali um bom tempo com o caderno na mão. Em 14 anos de clínica, aprenderam uma coisa que superava quase tudo o que veio depois. Animal não gasta esforço que não pode perder. Num verão daqueles, esforço custava suor, água e energia, que eles não tinham de sobra. E quando um grupo deles gastava isso do mesmo jeito deliberado, repetidamente, no mesmo lugar exato, esse gasto era informação. 22 animais com uma pastagem inteira para escolher tinham convergido para um quadrado de terra que ele conseguiria cobrir com a caçamba de um caminhão. Quando um animal fazia algo que não fazia sentido para um homem, a falha quase sempre estava no entendimento do homem, não no instinto do animal. Devolveu o caderno. Continua. Não só os horários, profundidade da raspagem, número de animais, até onde a umidade desce quando você cava, por quanto tempo, até parar, ou até nos dizer alguma coisa. Tiago escreveu a instrução no fim da página, e embaixo dela escreveu o próximo número, que era 12. Norberto Vasconcelos descobriu do jeito que descobria tudo, andando pelas próprias cercas e não deixando passar nada. Veio pela divisa numa terça-feira de manhã, com o capataz ao lado, um homem magro e quieto chamado Adão Bicalho, que trabalhava para Norberto desde os 25 anos. Norberto reduziu a velocidade quando viu os búfalos aglomerados no canto com a cabeça baixa. Depois parou de vez, porque Tiago estava agachado na beira da terra revirada, com o caderno aberto no joelho e uma régua deitada contra o chão. Norberto pôs o cotovelo para fora da janela. Seu gado tá te furando um poço agora, Bezerra, já que o banco não fura. Osvaldo, andando a cerca com um rolo de arame no ombro, respondeu na maior calma. Eles sabem que tem alguma coisa ali embaixo. Foi todo o estímulo que Norberto precisava. Riu e apontou para o menino com a régua. Adão, olha só isso. É disso que desespero se parece. Já vi muita coisa na vida. Nunca vi um homem colocar um menino de 16 anos na folha de pagamento como geólogo. Adão não riu. Olhou para o menino. Depois olhou para o canto revirado por um tempo maior do que precisava. Depois olhou para frente de novo. A versão de Norberto chegou à cidade antes do fim da semana. Na sexta-feira, o vale tinha uma piada nova, e a piada era o gado cavador do Bezerra. Diziam que Osvaldo estava tão atrasado que deixava o próprio gado furar um poço para ele. Alguém na cooperativa perguntou se os animais trabalhavam por hora ou por porcentagem. O desprezo que Osvaldo sentira na loja de ração engrossou em algo que o seguia pelos corredores e sentava ao lado dele no caixa, e ele carregava para fora, até o caminhão, do mesmo jeito que carregava tudo, sem dar rosto a isso. Enquanto isso, o resto do chão continuava cedendo sob ele. Ligou para uma empresa de perfuração de Araxá, pedindo orçamento para um poço novo e mais fundo, já que o velho estava claramente no fim. O número que o homem deu caiu como pedra solta, perto de R$ 49.000, sem nenhuma garantia de água aproveitável no final. O homem foi honesto quanto a isso, o que Osvaldo apreciou, mesmo se afundando com a notícia. O senhor paga pelo buraco, seu Bezerra, não pela água. Muitos buracos naquela região saíam secos ou salgados, ou vinham tão devagar que não valiam nada. Osvaldo não tinha R$ 49.000. Não chegava perto disso, e com certeza não tinha para perder numa moeda ao ar. O banco foi a última porta, e fechou educadamente. O gerente empurrou o pedido de ampliação de crédito de volta pela mesa quase com delicadeza, e falou de condições de mercado, garantias e incerteza geral da temporada. E por baixo de toda aquela linguagem cuidadosa estava a coisa que ele não diria na cara de Osvaldo,
que era que não acreditava que o homem à sua frente fosse sobreviver. E o banco não tinha interesse em descer junto com ele. Osvaldo dirigiu para casa com a mandíbula travada, entendendo que o que fosse salvar a fazenda Bezerra teria de sair do chão, porque não viria de trás de nenhuma mesa naquele município. Naquela noite, Tiago fez uma coisa sem pedir permissão. Pegou um pedaço de vergalhão de aço de 1,20 m, no monte atrás do galpão, levou até o canto e enfiou reto no meio do trecho revirado, com uma marreta de mão, até sobrar só um palmo para fora da terra. Depois anotou o horário numa linha nova e voltou para a casa do avô. Voltou ao raiar do dia e puxou. O topo da barra saiu empoeirado e morno. Os últimos 60 centímetros saíram escuros e escorregadios, cobertos de terra que grudava no aço e deixava uma mancha na palma quando ele tocava. Não chovia naquela região havia mais de 8 semanas. O menino levou a barra até a entrada da fazenda, segurando-a longe do corpo como algo que pudesse disparar, e não bateu à porta. Ficou parado na entrada do galpão com ela e esperou Osvaldo olhar. Osvaldo pegou, virou nas mãos, passou o polegar pelo aço molhado. Depois foi lá dentro e pegou o envelope. Tinha vindo junto com a fazenda um pacote grosso de registros de 2 donos anteriores e em 3 anos ele nunca tinha feito mais que dar uma olhada. Espalhou tudo sobre a mesa da cozinha, sob a única luz boa, e foi passando página por página. Levantamentos de cerca, declarações de imposto, recibos desbotados e, perto do fundo, dobrado dentro de uma manga amarelada só dele, um mapa topográfico datado de 1958. Ele o alisou e seguiu as linhas da propriedade até achar o pasto baixo. E ali, em letra cuidadosa, exatamente onde a cerca fazia a curva, alguém tinha escrito 2 palavras: olho d'água sazonal. Ficou sentado com aquilo um bom tempo. Depois perguntou ao menino se ainda havia alguém vivo naquele município que entendesse de verdade como a água se movia por aquele solo. Meu avô perfurou poço por essa parte do estado inteira. 40 anos. Como é o nome dele? Raimundo Amaral. Raimundo Amaral chegou na manhã seguinte, numa caminhonete mais velha que o próprio neto, e demorou para descer dela. Era um homem de ombros pesados, lá pelos 70, que andava como se as costas tivessem opinião própria, e não prometeu nada a Osvaldo antes de olhar. Caminhou pelo pasto baixo, do portão até o canto da cerca, sem falar muito. Agachou na beira da terra revirada e pressionou a palma da mão contra ela. Depois se recostou nos calcanhares e contou a Osvaldo a coisa que claramente já tinha contado a 100 homens esperançosos antes dele. Animal acha terra úmida sozinho o tempo todo. Temperatura mais fresca do solo atrai. Cheiro de mineral atrai. Capim brotando um tom mais verde por causa de umidade atrai. Nada disso significa que tem um lago ali embaixo. Já vi homem hipotecar terra boa atrás de uma mancha molhada que virava concreto lá pelo meio de agosto. Não vou ser eu quem convence outro homem a fazer isso. Tinha trazido uma sonda de solo na caçamba do caminhão e trabalhou com ela em 6 pontos ao redor da escavação, lendo a resistência nos pulsos e puxando amostras para olhar. Rolava cada uma entre os dedos, levava perto do rosto, observava a cor mudar com a profundidade. Já tinha feito aquilo 13.000 vezes. Osvaldo conseguia ver o cálculo acontecendo por trás dos olhos do homem, o tipo lento e cuidadoso que pertence a alguém que aprendeu, do jeito difícil, a não prometer água que não pode entregar. O que saiu dos 2 últimos buracos o deixou quieto por um bom tempo. Depois Raimundo perguntou, havia quanto tempo os animais estavam naquilo? Osvaldo disse para perguntar ao menino. Tiago entregou o caderno sem precisar ser pedido 2 vezes. O avô pegou, virou para a luz e foi passando página por página, e não passou por cima. 12 dias numerados. Contagens de cabeça, horários, temperaturas, a profundidade da raspagem medida contra uma régua, até onde a umidade descia quando o menino cavava com as mãos, o quadradinho na margem com o X, sempre no mesmo canto dele. Raimundo leu até a última linha, que era a manhã em que o vergalhão saiu molhado. Fechou, devolveu. Isso se chama dado, rapaz. Nem todo mundo sabe guardar. Depois deu a Osvaldo a resposta honesta. O solo abaixo mostrava saturação real, e o jeito como se assentava
sugeria uma faixa rasa de água subterrânea presa entre duas camadas de basalto. Vale a pena investigar. Não vale a pena apostar a fazenda. Já vi animal levar homem até terra molhada antes. Na maioria das vezes, essa terra molhada é só uma mancha úmida sazonal e nada mais. Uma vez ou outra em 40 anos, virou algo maior. O único jeito de saber qual dos dois vocês têm é abrir o chão com cuidado e deixar que ele conte. Então Osvaldo não gastou os R$ 49 mil. Contratou uma escavadeira pequena e um operador por um único dia, e abriu um poço de teste a 6 metros de distância de onde os búfalos vinham trabalhando, perto o bastante para alcançar o mesmo solo, longe o bastante para não estragar o local que os animais tinham escolhido. A 2 metros de profundidade, a terra ficou preta. A 2,70 metros, a água começou a se infiltrar pelas paredes do poço, escura e lenta, juntando-se no fundo numa poça do tamanho de um prato de jantar, depois maior. Tiago se deitou de bruços na beirada com o caderno e anotou a profundidade, o horário e quanto tempo levava para a poça alcançar a ponta de uma pá deixada de pé na lama por alguém. Osvaldo ficou de pé na beira, olhando para baixo, e deixou-se sentir, pela primeira vez em 3 anos, algo perigosamente parecido com esperança. Mas o olho d'água era lento. Era água, e não era rápida. E nenhum homem sustenta 22 animais e a prestação de um banco só com isso. Norberto soube do poço de teste em 2 dias e foi lá ver com os próprios olhos. Ficou na beirada com as mãos nos bolsos, olhou para a água barrenta se acumulando no fundo. Bom, você achou lama, Bezerra. Parabéns. Depois fez a proposta dele. 26 alqueires do fundo da propriedade, o canto onde ficava a escavação. E o valor que colocou nisso era baixo o bastante para ser um insulto se um homem tivesse o luxo de se sentir insultado. Tô te fazendo um favor aqui. É o único jeito limpo de você não perder o lugar inteiro pro banco lá no outono. Parado ali, observando o rosto de Norberto enquanto ele dizia aquilo, Osvaldo entendeu algo que mudou o formato do verão inteiro. O homem não estava só rindo dele. O homem estava esperando ele fraquejar para poder comprar. Osvaldo disse não. Raimundo ligou naquela mesma noite e disse a Osvaldo para não enfiar mais nenhuma pá naquele chão até ele voltar, porque tinha ido para casa e tirado uma coisa da prateleira que mudava o quadro todo. Chegou na manhã seguinte com o levantamento geológico do município, enrolado debaixo do braço, e espalhou sobre o capô do caminhão, prendendo as pontas com uma chave inglesa e a garrafa térmica de café. Depois pôs o dedo numa linha que atravessava a porção sul da fazenda Bezerra e a seguiu devagar, de norte a sul, direto pelo pasto baixo e saindo pelo outro lado. Falha antiga de basalto. Uma fratura na rocha-mãe. A água que desce das terras altas a leste viaja por fendas nesse basalto. E onde a fratura rompe a superfície, pode subir como nascente ou olho d'água. É bem provável que seja por isso que seu pasto baixo fica úmido depois de 8 semanas sem chuva. Não é mágica, não é sorte. É a geologia fazendo o que geologia vem fazendo por aqui desde muito antes de alguém nesse vale ter nome numa escritura. Mas ele advertiu Osvaldo de novo, antes que alguém começasse a comemorar. Úmido não é reserva. O que importa é quanta água está realmente em movimento e com que rapidez ela volta quando você puxa. Então propôs um teste. Colocariam um cano no poço de teste, baixariam o nível e mediriam a rapidez com que se recuperava ao longo de 48 horas. Recuperação lenta significava bolsão preso, que ia esvaziar e acabar. Recuperação rápida significava que algo estava alimentando aquilo. Alguém tinha de fazer as leituras, e só havia uma pessoa naquela fazenda com o hábito de fazer certo. Raimundo entregou ao neto uma trena dobrável e um cordão de giz. Mede o cano a cada 2 horas, do amanhecer até escurecer de vez. Anota o número e o horário. Mais nada. Sem chute, sem opinião na margem. Deixa os números brigarem sozinhos. Tiago fez as leituras por 2 dias. Estava lá antes de Osvaldo sair de casa pela manhã e ainda estava lá quando a luz ficava alaranjada sobre a cerca do fundo. Foi no meio do 2º dia, sentado num balde virado com o caderno no joelho, que o menino disse a coisa que virou o verão inteiro de cabeça para baixo.
Norberto tinha voltado naquela manhã com uma segunda oferta pelos mesmos 26 alqueires, e dessa vez o número era visivelmente mais alto que o primeiro. Osvaldo tinha recusado de novo e vinha remoendo aquilo sem chegar a lugar nenhum. Seu Osvaldo, por que um homem aumentaria o preço de uma terra ao lado da qual ele mesmo ficou e chamou de lama? Osvaldo não tinha resposta, e quanto mais pensava naquilo, menos gostava. Ninguém sobe o preço de uma terra que acredita não valer nada. Um homem que acha que você não achou nada, espera você fracassar, e aí compra o lugar inteiro barato. Um homem que aumenta a oferta é um homem com pressa. E um homem com pressa é um homem que sabe de alguma coisa. A leitura das 48 horas chegou na tarde seguinte, e Raimundo ficou debruçado sobre as colunas de números do menino por um bom tempo, antes de dizer qualquer coisa. Recuperou mais rápido do que eu esperava, consideravelmente mais rápido. Isso não é uma poça parada, esperando ser esvaziada e acabar. Alguma coisa está enchendo ativamente, e de forma constante, vindo de baixo. Recostou-se nos calcanhares e olhou para Osvaldo. Você bem pode ter uma nascente correndo debaixo desse pasto. Depois contou a outra metade. A carga nesse cano não está só se recuperando. Está subindo, semana a semana, um pouco mais alta cada vez que assenta. Significa que a pressão lá embaixo ainda está se equilibrando para cima, em direção à superfície. Já vi isso 2 vezes em 40 anos. Nas duas, dando tempo suficiente, a água acabou subindo sozinha. Osvaldo levou essa notícia ao cartório de registros do município na manhã seguinte, porque queria saber o que Norberto Vasconcelos sabia antes de deixar-se acreditar em qualquer coisa. Pediu as transferências de escritura dos últimos 5 anos e ficou sentado a uma mesa junto à janela até os olhos arderem. A Vasconcelos Pecuária tinha comprado discretamente mais 2 lotes nos últimos 4 anos. Nenhum era pasto bom. Nenhum fazia divisa com a fazenda principal de um jeito que fizesse sentido operacional. Osvaldo levou os números dos lotes para casa, colocou-os contra o levantamento geológico sobre o capô do caminhão de Raimundo e encontrou o que já sabia que ia encontrar. Os dois ficavam sobre a mesma linha de fratura que atravessava seu pasto baixo. Norberto ou sabia da água se movendo por aquela falha, ou suspeitava fortemente havia anos, e vinha comprando o caminho dela, um pedaço de cada vez. Osvaldo foi até a propriedade de Norberto no dia seguinte e perguntou diretamente, parados no pátio junto ao galpão de máquinas, com o sol batendo no telhado de metal em ondas. São investimento, nada mais. Você tá vendo tesouro porque tá desesperado, Bezerra. Necessidade faz homem imaginar coisa debaixo da terra, do mesmo jeito que faz ele imaginar coisa em tudo mais. Depois deixou um aviso disfarçado de conselho de vizinho. Você começa a tirar água desse chão sem fazer certinho. Do jeito da lei, vai se meter em encrenca de verdade com o município. E encrenca com o município não é o tipo de coisa de que um homem na sua situação volta. Aquilo assustou Osvaldo mais do que o deboche jamais tinha assustado, porque havia um fio fino de verdade nisso. Ele não conhecia as regras. Nunca tivera motivo. Então, em vez de acelerar, fez o contrário. Foi até o escritório municipal de recursos hídricos, 2 dias depois, e foi atendido por uma mulher chamada Marisa Prado, que tinha um ombro ruim por causa de um cavalo e o hábito de virar o mapa inteiro na direção de quem estava conversando, em vez de lê-lo para a pessoa. Ela ouviu tudo sem interromper, depois puxou os registros e foi passando por eles ao lado dele, com a paciência de quem entende do ofício. A água, confirmou, ficava inteiramente dentro dos limites da terra dele. Dar água para o próprio rebanho era direito seu. Mas no momento em que ele passasse disso para qualquer uso comercial maior, teria de registrar esse uso e requerer as licenças devidas. Mete a vazão com honestidade. Documente ao longo do tempo, por escrito, com datas. Encaminhe pelos canais corretos e assine cada página. Essa era a dobradiça silenciosa de tudo. E Osvaldo sentiu ela girar enquanto estava sentado naquele escritório. Não ia vencer tomando a água à força. Ia vencer fazendo cada passo legalmente, às claras, no papel, de um jeito que nenhum homem com influência conseguisse entrar e quebrar. Voltou para casa e disse a Tiago para manter a numeração,
sem falhar um dia, não importava quanto tempo a espera durasse. A espera durou quase 2 semanas. Aí, na manhã em que o menino escreveu 44, ele veio contornando o ombro da depressão com a trena debaixo do braço e parou onde estava. Uma fina lâmina de água limpa cobria a superfície do chão, refletindo a primeira luz, espalhando-se devagar, a partir do centro revirado, e baixo, onde os animais vinham trabalhando desde junho. Não estava jorrando. Nascia de modo uniforme e sem parar, o que era de algum jeito muito mais convincente do que qualquer explosão de rocha teria sido. Tiago colocou um balde vazio na beira como marcador, riscou a linha d'água na lama ao lado com um graveto e anotou o horário. Depois ficou sentado ali 1 hora inteira, porque tinham-lhe dito para anotar números, não chutes. Quando mediu de novo, a linha tinha subido. Já estava correndo antes de terminar de riscar a linha, atravessando o pasto e subindo a entrada, gritando por Osvaldo o caminho todo. Raimundo ajudou o menino a transformar o olho d'água numa pequena represa de coleta ao longo dos dias seguintes, e fez Osvaldo agir contra todo o instinto que um homem desesperado tem. Cavaram só o necessário e nada além. Moldaram as margens à mão onde deu e usaram a máquina só onde precisava. E não romperam, em hipótese nenhuma, a camada de rocha que segurava a pressão no lugar. Rompe esse selo e a água pode achar um caminho mais baixo e abandonar esse pasto de vez, ou drenar mais rápido do que enche e deixar você com um buraco seco onde tinha uma nascente viva. Uma coisa dessas é um presente, mas é frágil. E o jeito de manter um presente frágil é tirando dele com delicadeza, nunca agarrando. Então trabalharam devagar. Compactaram as margens, deixaram a estrutura profunda do solo intocada e instalaram um trecho de cano para levar o excesso até um tanque, em declive natural. E dia após dia, a água continuava voltando. A fonte não era enorme. Nunca ia inundar o município nem transformar Osvaldo em algum grande produtor, mas era constante e era honesta, e se acumulava mais rápido do que ele se permitira esperar. Abastecia os 22 animais sem tocar no poço falho. Mantinha a pequena represa cheia em dias que fervia a tinta dos postes da cerca. Reduzia o bombeamento a quase nada, o que significava que o poço velho, de repente, tinha muito menos para carregar, o que significava que talvez durasse a temporada inteira. E pela primeira vez desde que puseram o nome naquela escritura, deu a ele algo que nunca tivera na fazenda: uma reserva, uma margem, um colchão de água guardado contra as semanas secas que ainda viriam. Para um homem que passara 3 anos refazendo as mesmas contas no sono, aquele colchão valia mais do que ele conseguiria dizer em voz alta. Norberto continuou com o deboche em público, porque admitir que tinha errado não era coisa que ele soubesse fazer. Esse olho d'água seca em 1 semana, o homem tá lá comemorando poça de chuva num ano sem chuva. 1 semana se passou e ele continuou correndo. 2 semanas se passaram e continuou correndo. E enquanto corria, o grande reservatório de armazenamento na propriedade de Norberto ia baixando. E rápido, porque o mesmo verão brutal que testava todo mundo, testava a maior operação mais duramente de todas. Norberto se viu pagando para levar água de caminhão até 2 de seus setores de pasto mais distantes, a uma tarifa por carga que teria sido impensável para ele em junho. E as cargas se somavam todo dia, não toda semana. O chão tinha começado a ceder debaixo dos 2. As pessoas notaram, do jeito que pessoas numa comunidade rural pequena sempre notam. Os mesmos vizinhos que tinham rido do gado cavador, agora achavam motivo para passar por lá e perguntar a Raimundo Amaral sobre a geologia daquele fim do vale, sobre fraturas e basalto e onde mais água daquele tipo podia estar. Norberto não gostava nada de ver aquilo. Voltou uma 3ª vez, e dessa vez a oferta pelos mesmos 26 alqueires era quase 4 vezes o que tinha posto na mesa da primeira vez. Osvaldo recusou, de pé na própria entrada, com a represa visível por cima do ombro. E pela primeira vez, Norberto perdeu a compostura. Você realmente acha que uma poça faz de você fazendeiro? Osvaldo olhou para ele e disse, não. O que faz de mim fazendeiro é ter ficado quando todo mundo nesse vale esperava que eu desistisse. Norberto não teve resposta para isso. Entrou no caminhão
e saiu da entrada rápido o bastante para jogar cascalho contra o poste do portão. Devia ter sido o fim daquilo. Não foi. Na mesma tarde, Marisa Prado ligou com uma notícia que apagou a pequena satisfação do rosto de Osvaldo. Norberto Vasconcelos tinha protocolado uma objeção formal contra o direito dele de usar a água. Ela leu o teor da petição. E o argumento não era bobo, o que era exatamente o que o tornava perigoso. Norberto alegava que a água subterrânea sob o pasto do Bezerra podia estar conectada ao aquífero maior de que as fazendas vizinhas, a dele inclusive, tiravam água através dos poços profundos. Se Osvaldo puxasse demais do seu lado, dizia a petição, poderia estar rebaixando água de que outras pessoas dependiam. Dito daquele jeito, diante de um conselho municipal, não soava como despeito. Soava como um vizinho responsável, levantando uma preocupação justa sobre um recurso compartilhado, no pior período de seca em 40 anos. Osvaldo ficou na cozinha com o telefone no ouvido, e o mapa de 1958 ainda espalhado na mesa onde tinha deixado, e entendeu que a briga mudara de natureza. Não podia simplesmente ficar bravo com aquilo. Raiva não era prova. Ia ter de provar no papel que a água dele podia ser usada sem prejudicar uma única pessoa naquele vale. Raimundo disse o que isso ia exigir, e não suavizou. Um hidrogeólogo licenciado, alguém com credencial que o município tenha de respeitar, vem aqui, faz o levantamento da fonte, roda os testes direito, documenta exatamente o que é essa água e como ela se conecta, ou não, com tudo ao redor. Nada menos responde a uma petição dessas. Porque uma petição dessas não é, na verdade, um argumento sobre água, é um argumento sobre quem nesse vale é levado a sério. O custo do laudo era mais do que Osvaldo tinha sobrando. Não chegava perto. Ficou sentado com isso uma noite inteira à mesa da cozinha e de manhã fez 2 ligações. A primeira foi para marcar o levantamento. A segunda foi para um homem em Uberaba que tinha perguntado sobre o trator reserva no outono anterior, uma máquina mais velha que ele guardava para serviços que a principal não dava conta sozinha e usava talvez uma dúzia de vezes por ano. O trator saiu pelo portão numa carreta na quinta-feira. O dinheiro foi direto para o laudo, e depois disso não sobrou nada atrás dele. Norberto viu a carreta passar pela cerca dele e tirou a conclusão que queria tirar. Osvaldo soube depois que ele tinha dito a 2 homens na cooperativa que a Fazenda Bezerra estava vendendo equipamento para correr atrás de fantasia, e que era esse o jeito que as coisas terminavam quando um homem não aceitava uma oferta justa. 8 dias depois disso, o Vale teve a reunião de fim de verão no salão da associação. Custos de transporte de água, racionamento, o que todo mundo ia fazer se o outono também viesse seco. Mais de 65 pessoas sentadas em cadeiras dobráveis sob os ventiladores de teto. Osvaldo foi porque ficar em casa seria lido exatamente pelo que era. Norberto não conseguiu deixar quieto. Perto do fim, quando abriram a palavra, ele se levantou. Tem gente que não sabe quando parar de cavar. E arrancou a risada que queria. Depois empurrou mais um passo. Agora, eu soube que a Operação Bezerra foi lá e contratou um hidrogeólogo. Coisa boa. Tô ansioso pelo relatório. Fico especialmente curioso quanto aos registros de apoio, por causa do que me contaram sobre eles. Como assim, Norberto? Eu digo o corpo de prova inteiro. A linha do tempo em que esse estudo vai se apoiar é um caderno de espiral mantido por um menino de 16 anos, ajudante de verão. A sala riu. Não todo mundo, mas o bastante. Rolou pelas cadeiras dobráveis e voltou da parede do fundo e durou bem mais do que precisava. Tiago estava lá, tinha vindo com o avô e sentava na última fila com o caderno plano no colo, do jeito que carregava para todo lado. Não levantou os olhos enquanto durou. Quando acabou, fechou a capa e manteve as 2 mãos em cima, e ficou assim pelos últimos 26 minutos da reunião. Osvaldo sentava 2 fileiras à frente e não se virou, porque virar teria piorado tudo, e porque não tinha certeza do que o próprio rosto estava fazendo. No caminho de volta, o menino disse ao avô que o verão já estava quase acabando de qualquer jeito. Minha mãe está me esperando antes das aulas começarem. Não vejo muito sentido em vir para a fazenda nos dias que sobraram. Raimundo não tentou demovê-lo. Dirigiu uma boa distância com o pulso apoiado no volante e depois disse só uma coisa sobre aquilo.
Número não discute com ninguém, rapaz. Não liga para quem ri. Só fica ali sendo verdade, até alguém precisar dele. Depois deixou por isso mesmo. Tiago terminou aquela semana, escreveu o último número na última manhã e deixou o caderno sobre o banco do galpão, onde Osvaldo guardava os registros de ração, porque a hidrogeóloga tinha pedido e não havia motivo para carregá-lo 300 quilômetros de ida e volta. O avô o levou para casa no domingo. Osvaldo ficou de pé na própria cozinha naquela noite e fez um balanço honesto, e a conta era feia por todo lado. O trator reserva tinha ido embora. O dinheiro dele tinha ido para um estudo do qual ele ainda não vira uma página. A licença que permitiria fazer qualquer coisa com aquela água, além de encher os próprios coxos, estava congelada atrás de uma objeção formal apresentada por um homem com 3 gerações de tradição e cadeira no Conselho da Associação de Pecuaristas. O empréstimo vencia no fim do outono, e o outono já não era coisa distante. O banco já tinha lhe dito uma vez o que pensava dele, e a nascente em si, o único pedaço de sorte que a terra lhe dera, valia legalmente nada para ele, até que um relatório sobre o qual não tinha influência voltasse dizendo o que ele precisava que dissesse. Saiu antes de se deitar e ficou na beira da represa no escuro. A água continuava subindo, uniforme e sem pressa, do jeito que fazia todo dia, desde que o menino escreveu 44 no topo de uma página. Agachou-se e pôs a mão dentro, e estava fria contra os dedos, mais fria que o ar. Mais fria que qualquer outra coisa naqueles 96 alqueires. Estava ali. Era real. E pela primeira vez no verão inteiro, isso não pareceu suficiente. O relatório voltou na segunda terça-feira de setembro e virou o verão inteiro do avesso. A hidrogeóloga tinha passado 5 dias na propriedade com equipamento que Osvaldo não reconhecia, e o que ela escreveu no fim não era questão de opinião. A água sob o pasto baixo era um aquífero suspenso, um corpo separado de água apoiado numa camada de rocha de baixa permeabilidade, situada acima e à parte do sistema principal, alimentada pela fratura de basalto que carregava o escoamento das terras altas a leste e liberada lentamente na superfície exatamente onde os animais a tinham encontrado. Os 2 sistemas não eram a mesma água, nem de perto. Tirar do corpo suspenso, dentro do razoável, não fazia absolutamente nada ao aquífero profundo, do qual as fazendas vizinhas dependiam, e o alicerce inteiro da objeção de Norberto rachou sob o peso simples da geologia. Mas havia uma parte que Osvaldo não tinha previsto, e era a parte que mais importava. Um levantamento desse só é tão bom quanto sua linha de base. A hidrogeóloga podia medir o que a fonte fazia em setembro. O que ela precisava para dizer qualquer coisa confiável sobre se era estável ou se era um capricho de uma temporada só, drenando rumo ao nada, era um registro do que ela vinha fazendo antes de qualquer um mexer nela. Nível de água ao longo do tempo, antes do poço de teste, antes do cano, antes da represa. Ninguém naquele município tinha isso, exceto que alguém tinha. 60 dias numerados disso, em letra pequena e cuidadosa, com horários, datas, temperaturas e profundidades medidas contra uma régua, mantidos sem falha desde a manhã em que 3 animais passaram pela primeira vez pela sombra até a semana em que a levantadora pisou na propriedade. O caderno entrou no relatório como anexo de dados. Foi reproduzido página por página, com a própria nota da hidrogeóloga explicando o método de coleta e confirmando que os registros eram internamente consistentes e coerentes com as leituras dos instrumentos dela, e carregava uma linha de atribuição no topo da primeira página, do jeito que toda fonte num documento assim carrega uma. Registro observacional mantido por Tia Amaral. Osvaldo leu aquela linha 4 vezes. Depois colocou uma cópia do relatório no banco do caminhão no sábado seguinte e dirigiu os 260 quilômetros até a cidade. Sentou numa cozinha em que nunca tinha estado, mostrou o anexo à mãe do menino e depois mostrou ao próprio menino. Não fez discurso sobre isso. Virou para a página com o nome, colocou sobre a mesa e deixou ali. Marisa Prado revisou tudo e aprovou a licença, concedendo uso limitado com um teto firme sobre quanto podia ser retirado em qualquer mês. Osvaldo aceitou os termos sem um instante de hesitação. Nunca quisera esgotar aquilo.
Uma fonte que corresse para sempre em fio d'água valia mais para ele do que uma que esvaziasse numa temporada. O relatório trazia mais uma coisa também, enterrada em linguagem cuidadosa e neutra perto do final, e não precisava ser especialista para ler. Os poços profundos de Norberto puxavam de um aquífero completamente diferente, e puxavam com força, num ritmo que o estudo sinalizava como insustentável em qualquer prazo real. A ironia era quase limpa demais para acreditar. O homem com 22 búfalos e uma represa feita à mão não era quem estava rebaixando a água da região. O homem com 3.000 cabeças e um sistema de irrigação milionário se apoiava numa fonte que esvaziava mais rápido do que conseguia reencher. E os números estavam bem ali na página, para quem tivesse paciência de ler. Osvaldo não levou o relatório ao salão da associação para ler em voz alta. Pensou nisso, passou pelo desvio 2 vezes, mas tinha passado o verão inteiro aprendendo que a resposta para Norberto Vasconcelos nunca seria palavras. Então deixou o documento fazer o próprio trabalho, o que fez, porque petição de município é coisa pública, e as pessoas conversam. Aí o tempo fez o que vinha ameaçando fazer o verão inteiro. A segunda semana de setembro quebrou todo o recorde do vale. Um dos principais poços de Norberto perdeu pressão e a vazão caiu. E não havia conserto rápido, porque o conserto era mais água. E não havia mais água. 2 dos setores de pasto de Norberto ficaram curtos. Ele tirou o gado de um deles inteiramente e amontoou num terreno que não aguentava. E as contas de caminhão-pipa subiram para um território do qual não conseguia falar seu jeito para fora. E numa quinta-feira à tarde, no meio disso tudo, uma caminhonete conhecida parou no portão da fazenda Bezerra e Adão Bicalho desceu com o chapéu na mão. Não veio ameaçar. Ficou de pé no pátio e falou com honestidade. A gente está numa situação difícil. Tem um rebanho no lote que faz divisa com sua cerca sul, e ele precisa de água. Não vai conseguir de lugar nenhum na fazenda. Ele mesmo não vem te pedir. O orgulho dele não dobra até esse ponto. Então ele me mandou para saber se o senhor venderia água numa base temporária, para segurar esse rebanho. Adão não enfeitou, e não parou aí. Eu estava junto na manhã em que ele riu por cima dessa cerca, e vi ele julgar mal esse lugar em cada virada desde então. Não é acidente, seu Osvaldo. Ele não consegue ver além do tamanho de uma coisa para chegar ao sentido dela. 26 alqueires, 22 animais, um homem, um menino com caderno. Nada disso registra como real para ele, porque nada disso é grande. Depois Adão perguntou se o menino ainda andava por ali. Osvaldo contou a verdade. Tiago tinha voltado para a cidade em agosto para a escola, mas vinha voltando aos fins de semana, desde que o relatório saiu, acompanhando o avô nas manhãs de sábado, porque as condições da licença exigiam registros mensais de vazão, e havia uma pessoa que nunca tinha perdido uma leitura sequer. Quando ele voltar, eu queria pedir desculpa a ele. Eu estava naquela sala, na reunião, não ri, mas também não me levantei, e venho pensando nisso bastante desde então. Osvaldo disse que ele podia falar com o menino no sábado. Depois ficou no próprio pátio com todo o motivo do mundo para recusar o pedido. Norberto tinha debochado dele na loja de ração e por cima da própria cerca. Tinha tentado 3 vezes comprar o terreno debaixo dele por um preço vergonhoso. Cada oferta uma aposta de que o homem estava quase quebrando. Tinha virado o riso do vale inteiro contra ele e contra um menino de 16 anos, e tinha protocolado documentos formais para tirar o direito à própria água que agora precisava trazer de caminhão para o gado dele. Cada porta que Osvaldo pudesse querer bater, Norberto tinha construído com as próprias mãos. E qualquer vizinho daquele município teria entendido se ele batesse. Osvaldo disse a Adão que ia pensar no assunto. E depois foi fazer o que sempre fazia, que era conferir. Sentou à mesa da cozinha naquele fim de semana com Raimundo de um lado e Tiago do outro, e os papéis da licença espalhados entre eles, e ligou para Marisa Prado e colocou no viva voz. Calcularam exatamente o quanto a fonte podia ceder, não o que Osvaldo esperava que pudesse ceder, e sim o que os números de recuperação diziam que podia ceder, mês a mês, sem nunca ultrapassar o teto e sem nunca pedir da nascente mais do que ela estava disposta a dar. A resposta era um pequeno excedente constante, real, mas modesto, o suficiente para sustentar um rebanho,
num lote vizinho, pelas piores 8 semanas de um outono ruim, e nem 1 litro além disso. Então Osvaldo redigiu os próprios termos, escrevendo à mão antes de mandar datilografar. Venderia só o excedente genuíno, medido e registrado, e nada além. Ninguém da operação de Norberto tocaria na fonte em si. A entrega seria numa válvula na própria cerca dele, e a represa continuaria sob a administração dele. Não haveria direito de longo prazo sobre a água, nem reivindicação permanente. O acordo terminaria numa data fixa, sem renovação automática, e não haveria cláusula nenhuma, de forma alguma, sobre terra. Se Norberto Vasconcelos quisesse a água, assinaria nessas condições no galpão do Bezerra, com o próprio nome na linha. Ele veio num sábado de manhã. Ficou de pé dentro daquele galpão, com camisa limpa, sob o vergamento do telhado onde a lâmina de luz entrava pela fresta que Osvaldo ainda não tinha consertado, e olhou pela parte de trás aberta para uma represa que não tinha razão nenhuma de existir sobre um chão ao lado do qual ele mesmo tinha estado e chamado de lama. Leu os termos inteiros sem dizer uma palavra. Depois tirou a própria caneta e assinou, porque a alternativa era pagar por carga, 7 dias por semana, para caminhões que teriam de rodar 130 quilômetros de cada lado, e ele já tinha visto o que 4 semanas disso fizeram numa folha de números. Tentou segurar o orgulho até o fim. Pousou a caneta. Você teve sorte, Bezerra. Osvaldo não respondeu. Tinha passado o verão inteiro sem responder, e não via razão para quebrar o hábito no último dia dele. Tiago estava sentado no batente da porta aberta do galpão, com o caderno no colo, tirando a leitura do nível da manhã no medidor, do jeito que fazia todo sábado desde que a licença saíra. Levantou os olhos. Sorte passa por esse lugar todo dia, senhor. Os búfalos foram os que pararam. Tudo que eu fiz foi contar. Norberto abriu a boca e descobriu que não tinha nada para colocar dentro dela. Pegou a própria cópia do acordo, disse algo curto e civilizado a Adão sobre o cronograma de entrega e foi até o caminhão. Adão ficou mais 1 minuto, atravessou o galpão até onde o menino estava sentado e disse o que tinha vindo dizer 4 dias antes. E Tiago disse que estava tudo bem. E foi só isso. Osvaldo não sangrou o preço de Norberto. Ninguém naquele vale o teria condenado se tivesse feito isso, e 1 ou 2 teriam pagado ingresso para ver. Vendeu o excedente a uma taxa justa, a mesma que cobraria de qualquer um que chegasse àquele portão precisando de água, e manteve isso pelo prazo inteiro. Aquela escolha, mais do que a própria água, foi o que fechou a história. Significava que tinha vencido Norberto Vasconcelos sem se rebaixar ao jeito como Norberto Vasconcelos o tinha tratado. Tinha vencido na água e tinha vencido no modo, e o segundo era a parte com a qual conseguiria viver depois. A notícia correu pelo vale, do jeito que notícia corre, e a fazenda Bezerra deixou de ser piada em algum ponto daquele outono, sem ninguém anunciar. Uma pequena queijaria a 2 comarcas dali, especializada em produtos artesanais, entrou em contato interessada em contrato pelo leite de búfala, que sai mais rico que o de vaca e é valorizado exatamente por isso. Um criador em Goiás perguntou sobre comprar bezerros dele na primavera seguinte. Os animais que tinham puxado a maior risada daquele município tinham se tornado, quietamente, a coisa mais valiosa que Osvaldo possuía, e o riso não os deixara 1 centavo menos valiosos enquanto durou. E mesmo assim, a prestação do banco continuava lá, real como sempre, com o vencimento 6 semanas à frente. A água não tinha feito de Osvaldo Bezerra um homem rico. Nunca fez. E o outono daquele ano não fingiu o contrário, porque não era assim que nada daquilo realmente funcionava. O que a nascente mudou não foi a renda dele, mudou os custos. Ele não precisava mais se preocupar com um poço fundo que podia sair seco. Não precisava mais trazer água de caminhão a preço alheio. Não precisava reduzir o rebanho que passara 3 anos construindo. E não precisava vender 26 alqueires em desespero pelo número que um homem como Norberto sentisse vontade de oferecer numa tarde ruim. Os problemas que vinham se fechando de todo lado simplesmente foram afrouxando, um depois do outro, até ele conseguir respirar. O primeiro pagamento da queijaria chegou em outubro, um valor pequeno e confiável caindo todo mês, em vez de uma soma desesperada no fim de uma temporada. E o contrato de água o carregou pelo pior das semanas secas, por cima disso.
Quando o empréstimo venceu, no fim do outono, ele pagou em dia e por inteiro, e voltou do banco com o recibo dobrado no bolso da camisa, sem parar em lugar nenhum pelo caminho. 12 dias depois, o mesmo gerente que tinha empurrado aquele pedido de volta pela mesa em julho, ligou para a fazenda sugerindo, com todo carinho, que talvez os dois devessem se sentar e conversar sobre ampliar a linha de crédito, agora que as condições tinham se esclarecido. Osvaldo agradeceu e disse que ia pensar. Pensou o inverno inteiro e não aceitou. Tinha aprendido exatamente o que decisões rápidas custavam a um homem num ano seco, e não estava com nenhuma pressa de devolver sua margem a alguém que já tinha mostrado o quanto ele valia quando estava sem nada. Cresceu depois disso, mas cresceu devagar e de propósito. Cercou a represa naquele primeiro inverno para que os animais bebessem de um tanque em linha de gravidade em vez de descer pelas margens. A coisa que o tinha salvado não seria desfeita pela própria imprudência. E na primavera plantou as bordas com gramíneas e arbustos nativos, para segurar o solo e impedir que as laterais fossem levadas pela erosão. E deixou um canto de margem rasa aberto, onde os búfalos ainda podiam entrar na água e se refrescar no pior do calor, porque era exatamente por isso que aquilo tinha sido encontrado, afinal. Quando o Raimundo Amaral disse a ele para tratar a nascente como um bem de longo prazo, em vez de algo para espremer até a última gota, Osvaldo aceitou o conselho sem discutir. Combinava com tudo em que já acreditava sobre como um homem devia guardar o que a terra lhe entrega. Tinha visto Norberto Vasconcelos tirar e tirar, até o tirar ultrapassar o dar, e não tinha nenhuma intenção de cometer o mesmo erro numa escala menor. Havia mais um assunto que ele resolveu naquele inverno, uma vez que o contrato de água tinha cumprido o prazo e o dinheiro da queijaria começara a chegar num ritmo com o qual podia contar. E não fez cerimônia disso. Abriu uma conta em nome do menino no banco da cidade e depositou uma porcentagem fixa de tudo que aquele contrato tinha rendido. E organizou para que a mesma porcentagem entrasse de tudo que a fonte rendesse dali para frente. Quando a mãe de Tiago ligou para perguntar sobre aquilo, Osvaldo contou a verdade. Não é caridade, minha senhora, e não é gesto. A licença que torna essa operação inteira legal foi construída sobre 60 dias de observação diária. Existe exatamente uma pessoa nesse município que fez a observação. Eu tô pagando por dado. É a coisa mais barata que já comprei na vida. O menino voltou no junho seguinte. E no junho depois desse, o avô começou a ensiná-lo a ler amostras de solo, como rolar uma entre os dedos e levar até a luz e distinguir umidade que significa alguma coisa de umidade que não significa nada. Um ano depois, a Fazenda Bezerra não era a maior operação daquele vale, e nunca ia ser, mas tinha se tornado uma das mais firmes, e naquela região, naqueles anos, firmeza valia muito mais do que tamanho. O contrato da queijaria se manteve. Os bezerros venderam. Os animais que tinham puxado o riso do município inteiro cresceram como a espinha dorsal quieta de uma fazenda que não vacilava mais à beira de cada seca. Norberto Vasconcelos ainda mantinha seus 11.700 alqueires e suas 3.120 cabeças. E continuava vigiando o reservatório com o olho preocupado todo verão, porque o relatório tinha dito o que tinha dito sobre os poços dele, e nenhuma cadeira na Associação de Pecuaristas ia reencher um aquífero. Ele e Osvaldo ficaram civilizados depois disso. Nunca foram nada além de civilizados. Osvaldo continuou com seus 96 alqueires. A diferença era que ninguém naquele vale o chamava mais de homem brincando de fazendeiro. E depois daquela temporada, ninguém nunca mais chamou. No fim do verão seguinte, uma mulher que tinha comprado o sítio velho lá embaixo na estrada passou para se apresentar, e antes de ir embora, fez a pergunta que todo mundo acabava fazendo. Como o senhor sabia que devia cavar naquele ponto exato? Osvaldo olhou para fora, para a pastagem. Jasmine escolhia o caminho pela margem naquele instante, entrando na água rasa e afundando devagar até só as costas e o rosto paciente ficarem à mostra sobre a superfície. E atrás dela, mais duas vinham descendo a trilha que tinham desgastado no capim, ao longo de 3 anos fazendo aquilo todo santo dia. Eu não sabia, os búfalos sabiam, e tinha exatamente uma pessoa nessa fazenda disposta a numerar os dias e escrever.
Apontou pela linha da cerca, para onde o menino estava sentado num balde virado na beira da represa, com um caderno no colo, tirando a leitura mensal do jeito que tirava desde os 16 anos. E se alguém seguisse o chão de volta por aquele campo, do lugar onde os dois estavam, chegaria ao canto onde Norberto Vasconcelos um dia tinha se apoiado na cerca e rido. O canto que estivera rachado, morto e sem valor nenhum. E encontraria ali agora uma pequena represa clara, parada sob o céu da tarde, guardando tudo dentro dela. A luz, as nuvens, os animais parados nas águas rasas. Tudo. Exatamente onde ele tivera tanta certeza de que não havia nada. Ele acreditara que aqueles animais estavam cavando uma cova para a fazenda. O que eles vinham cavando o tempo todo era a única coisa que a manteve de pé.